Oi, gente, boa noite. Eu sou a Luísa Monteiro, repórter do bb.com. Estamos aqui hoje com o Dr. Jamal Azam para falar sobre doenças respiratórias em crianças. Ele é formado pela Faculdade de Medicina da USP e especialista em otorrinolaringologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e atua nessa área há 30 anos. Então, quem tem dúvidas sobre doenças nos filhos, o que quer que seja, manda aqui que o Dr. Jamal está aqui para responder. Então, para começar, eu queria saber, Dr. Jamal, a gente está enfrentando aqui no sul, sudeste, uma temporada de frio. Quais doenças costumam aparecer nessa época do ano? Oi, pessoal, tudo bem aí? Boa noite, bom que vocês estão comigo, com a gente. Não deixe de fazer as perguntas, hein? Se não perguntar, eu não vou responder, certo? Se perguntar, eu vou responder. Então, assim, nesta época do frio, o mais comum são os resfriados, as gripes, as crises de rinite, tosse, dores de garganta, sinusites, bronquites, crises de asma também. Por quê? Porque o sistema respiratório é o primeiro choque do corpo humano com o ambiente externo. E o ambiente externo, através do ar, leva para dentro do corpo humano uma temperatura muito fria. E essa temperatura atrapalha o funcionamento do sistema respiratório. Então, nós temos dentro do sistema respiratório cílios que movimentam as secreções. E o frio, ele não deixa os cílios funcionarem direito. Então, as secreções têm uma tendência a ficar mais tempo paradas. Outro fator também é o fato de que no frio a gente não costuma tomar água, porque nós temos um reflexo diminuído de água. Só que as secreções, sem a água, elas ficam mais grossas. Secreção grossa não sai. E se ela não sair, ela fica parada, os cílios não conseguem mexer, maior chance das infecções por vírus e bactérias. E esse processo nas crianças, ele é mais complicado? Nos bebês, principalmente, né, que não tem ainda uma resistência tão forte? Como é que é isso? Muito mais complicado, especialmente em bebês, em crianças pequenas. Por quê? Além da via respiratória ser mais estreita, as crianças pequenas e os bebês não sabem assoar o nariz, não sabem forçar uma tosse para tirar a secreção, não sabem limpar o nariz. Então, quando existe uma inflamação, essa via estreita retém as secreções e essa secreção retida, então, não consegue sair de lá, maior chance de ter as infecções. Além do que, é o que você falou, Luísa, as crianças pequenas, elas ainda não tiveram a imunidade toda dela estabelecida em relação ao sistema respiratório. E eu falo muito uma coisa interessante. O que criança pequena tem de doença respiratória? 99% das crianças tem gripe, resfriadinho, tem dorzinhas de ouvido. Então é super comum na criança pequena. A gente tem uma pergunta de uma leitora que está acompanhando aqui o bate-papo, que é a Paty Cavalcante. E ela está perguntando justamente de como ela trata a coriza e nariz entupido no bebê dela. Paty, muito boa a sua pergunta, porque eu trouxe até aqui, exato, olha só a pergunta dessa, viu que interessante? É tudo que está aqui, né? Bom, em primeiro lugar, nós temos que fluidificar essa secreção, torná-la mais líquida. Catarro líquido sai fácil, catarro grosso é grudento, ele não se mexe. Como que nós vamos, então, limpar a secreção de bebê? Bebês pequenos, a gente precisa umedecer o nariz a toda troca de fralda. Toda vez que for trocar fralda, nós temos que jogar o soro fisiológico no nariz do bebê. Mas Por que na hora da fralda? Porque, em média, nós fazemos isso 6, 7, 8 vezes por dia. E o bebê é mais ou menos isso que troca, né? Entendi. E outra coisa que eu vou explicar como nós vamos fazer, porque nós temos que amornar esse soro aqui. Então, como a mamãe já vai se preparar para fazer toda, né? Eu chamo de operação troca de fralda, então a gente faz isso também. Então, o que é isso aqui? Você compra um frasquinho de conta-gotas, desses remédios de pingar do nariz só de soro fisiológico, sem conservante, sem vasoconstrictor, ok? Olha a dica. Depois você vai comprar soro fisiológico, ok? Esse soro você vai deixar na geladeira.
Quando acabar esse frasquinho, você vai de manhã lavar esse frasquinho, vai colocar o soro fisiológico no frasquinho. Todo dia de manhã você vai repetir isso. Tira a tampinha, aquece no micro-ondas, aí você vai pegar esse frasquinho, vai encher o conta-gotas e ó, tchum, no nariz do bebê quando ele estiver deitado. Um de cada lado. Aí você vai devolver. Na próxima troca de fralda você vai fazer o seguinte, a mesma coisa. Tira a tampinha, amorna o soro e pinga no nariz do bebê. Aí no dia seguinte de manhã, como você já usou esse frasco várias vezes no nariz do bebê, você joga fora esse sorinho, lava e coloca mais soro que estava na geladeira. Muito mais barato. Você não tem que comprar esses remédios todos os dias, porque eles são soro fisiológico, certo? Então isso você vai fazer todos os dias, rotina. Todos os bebês eu recomendo que faça isso com o soro morno, sempre morno, não a temperatura ambiente, porque o bebê também não consegue ter um controle de temperatura ideal. E aí? Desculpa. Não, então. Agora, os outros mecanismos, se a sua criança é maior, pode ser usado spray de jato contínuo de soro fisiológico ou aqueles borrifadores também. Agora também, só para complementar, se o bebê tem aquele catarro mais amarelado, sabe, quando fica, que a gente dá uma agonia, porque ele já não respira bem, a gente fica preocupado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar aquelas bombinhas de aspirar nariz de bebê, né? A bombinha, ela é boa mais ou menos, não é tão boa assim, não consegue tirar tanto. Mas uma dica para usar a bombinha, mamães: nunca peguem a bombinha e simplesmente aspirem o nariz. Primeiro, joga o soro. Joga o soro, aí você tira com a bombinha. Porque quando você joga o soro, mistura o soro com o catarro, fica mais fácil de tirar. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem, mas fora do Brasil tem essas bombinhas de aspirar nariz, que são a pilha. Essa aqui tem até musiquinha que você pode... a marca é famosa, mas você compra, aí ela vai aspirar o narizinho do bebê. Então, se você tiver alguém que possa trazer, infelizmente aqui no Brasil não vende. Então, lembrando o que nós vamos fazer, Paty, umedecer o nariz do seu bebê com soro fisiológico várias vezes ao dia, sempre morno, e se precisar, se o catarro for mais grosso, aspira. Outra dica master aqui, pode dar dica master para as mães? Pode. Opa, legal. Inalação com soro fisiológico. Sempre pode. Todo mundo pode. Ah, meu bebê não gosta. Não tem problema. A hora que ele dormir, você coloca do ladinho. Ah, e outra pergunta que as mães fazem também, né? Pegar soro fisiológico vai afogar meu bebê? Não, não vai afogar. Fiquem tranquilos. E doutor Jamal, essa questão até da coriza, o Diego Schibli, ele tem um bebê de 9 meses e ele tá perguntando sobre isso durante a noite, que piora muito. O que pode fazer no período noturno? Ele tem um hormônio que chama-se corticoide, que é nosso, que é liberado todo dia só de manhã. Então, o que acontece, Diego? À noite, o ser humano já não tem mais corticoide próprio, endógeno, que a gente chama. Então, as doenças pioram à noite. Febres, os processos inflamatórios, as alergias que talvez o seu bebê de 9 meses tenha. Então, a primeira orientação é: verifique o quarto de dormir se não tem umidade, mofo, se é bem ventilado, não deixe muitos brinquedos que juntem poeira. E você fazendo esse procedimento de limpar todos os dias, a todas as trocas de fralda, já com 9 meses não são 8 vezes, são menos, mas não tem problema. Mas você fazendo isso, você vai estar limpando sempre o narizinho do bebê. Agora, caso você perceba que o bebê começou a dormir de boca aberta, não consegue respirar direito, aí tem que procurar um otorrino. A gente está recebendo muitas perguntas, continuem mandando. Isso mesmo. E tem algumas dúvidas que são recorrentes. Então, assim, a Kelly Ramos e a Tamires Esther Gabriel, elas falaram que os filhos delas estão com tosse seca, com uma tosse que não passa. E aí, como é que trata isso? Então, Kelly e Tamires, é o seguinte, essa tosse ela pode ser decorrente de várias questões. Uma questão, infelizmente, muito comum nos bebês é o broncoespasmo. Às vezes dá chiadinho. Isso pode ser causado, pode ser um comecinho de uma bronquitezinha, especialmente no frio, ou quadro viral também pode ser. Pode ser decorrente também de inflamações na via respiratória, de laringites, que podem dar essas tosses. Então,
a medida, a dica que pode ser usada sempre. Então, bastante líquido, lavar a via respiratória com soro, como eu disse, e as inalações com soro fisiológico pelo menos 3 a 4 vezes por dia. É muito importante. Minhas mães também perguntam, Luiz, às vezes assim, mas eu fiz a inalação, não melhorou. Não é uma inalação, é uma atrás da outra que vai umedecendo a via respiratória. Obviamente, mais uma vez, se você perceber que não está indo bem, aí tem que procurar um médico. Coloque a sua orelha nas costinhas do bebê e tenta ver se não tem chiadinho. Porque quando é chiadinho de bronquite dá para ouvir muito bem. Faz aquele ui, ui, ui no pulmãozinho, tá bom? A gente recebeu aqui também perguntas ao longo do dia. A Diele, ela quer saber a diferença entre bronquite e bronquiolite. Ok, Diele, é o seguinte. Bronquite é um termo mais genérico, isso pode ser tanto um quadro infeccioso, mas ele é utilizado muito a bronquite como sinônimo de asma, né? Que são pessoas que têm um processo alérgico dela, genético, então é um tipo de alergia respiratória. Quais são os sinais e os sintomas, então? Falta de ar, respiração rápida, chiado, tosses também. Agora, a bronquiolite geralmente é um processo viral, súbito, de repente. Pode ser decorrente de uma gripe, depois de uma gripe, pode suceder uma gripe ou até ser direto pela virose. Aí, a mesma coisa, dão sintomas muito semelhantes, chiado no peito, tosse, falta de ar. E tem que cuidar muito de bronquiolite, especialmente em criança pequena, viu? Porque, infelizmente, olha só, tem crianças que ficam com falta de ar, a saturação do oxigênio começa a cair, tem crianças que tem que internar, tem que tomar cuidado. Qual é o sinal de alerta? Criança muito ofegante, falta de ar, se você perceber que os dedinhos estão meio roxinhos, se a tosse é muito persistente, muito forte, muito cuidado. Bom, gente, a gente está aqui com o Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista, respondendo várias dúvidas sobre doenças respiratórias em crianças. Por trás das câmeras está a Lígia Helena, editora-chefe do M de Mulher, monitorando todas as perguntas que vocês estão mandando, então mandem seus questionamentos. Lígia, o que tem aí? Olha, a Glicélia Felipe e a Edilana Leandro, elas falaram que os filhos dela, um tem 2 anos e o outro tem 3, e eles sofrem com sinusite. E aí elas queriam saber como é que trata. Então, Glicélia e Edilana, né? Isso. É o seguinte, a sinusite, ela, na grande maioria das vezes, tanto nas crianças quanto nos adultos, decorre de um problema de obstrução da via respiratória. Quando o nariz entope, junta secreções nos seios da face. E por que o nariz pode entupir numa criança de 2 ou 3 anos? 2 coisas são super comuns. Rinite alérgica muito intensa e prolongada, ou a tal da carne esponjosa, que é a adenoide. Então, a rinite alérgica, quais são os sintomas mais comuns? Nariz entupido constantemente, a coriza constante, criança que espirra muito e coça muito o nariz, esmaga o nariz, né? São sintomas muito comuns, às vezes até uma conjuntivite alérgica. Esses são sintomas mais comuns da rinite alérgica. Se isso é muito persistente, o processo inflamatório não deixa as secreções drenarem. Aí a secreção acumula e fica tendo sinusite. A adenoide ou carne esponjosa, ela fica lá no fundo do nariz e ela tampa o que eu brinco e chamo de ralo do nariz. Vamos ver aqui numa maquetezinha que eu trouxe. Olha aqui, gente. Dá pra ver aí? Tá dando pra Lígia? ver. Legal. Assim. Muito bom. Então nós temos o nariz aqui, tá vendo, pessoal? Aqui são conchas nasais que a gente chama. Mas lá no final do nariz, ó, esse laranjinha aqui, é a região da adenoide, que é a tal da carne esponjosa. Então, se a carne esponjosa crescer, ela vai tampar o final do nariz. Quando tampa o final do nariz, as secreções não drenam e a criança não respira pelo nariz. Então, quais são os sintomas mais comuns quando a adenoide cresce? Ó, esse laranja vira uma bolona aqui, ó, ele tampa. Quais são esses sinais? Criança dorme de boca aberta, ronca, baba no travesseiro, sono agitado, dorme de um jeito, acorda de ponta cabeça, né?
E essas crianças, elas roncam todos os dias por causa dessa adenoide. Junta a secreção, não consegue drenar, sinusite também. Certo? E São até as causas principais. A Deixa eu Luquênia, devolver vocês aqui. a Luquênia, ela mandou pra gente hoje à tarde também, tem um pouco a ver com isso, que o bebê dela tem 1 ano e 2 meses, ele ronca muito e toda hora tá ficando gripado. Pode Opa. ter alguma coisa a ver com a outra? Luquênia, eu vou falar aqui, eu não posso fazer diagnóstico, mas eu digo, a chance é de ter as duas coisas mesmo. Adenoide e rinite alérgica. Tem que investigar. Gente, não é normal roncar todos os dias. Criança que ronca todos os dias, sabe, Luiz, às vezes a mãe vem no consultório e fala, mas eu acho tão bonitinho meu filho dormindo de boca aberta, roncando, ai que bonitinho. Bonitinho nada, que bonitinho. Não pode roncar. Isso é sinal de que tem alguma coisa obstruindo a via respiratória. O mais comum, a carne esponjosa, que tecnicamente chamamos de adenoide, ou rinite alérgica muito intensa. Ok, Luquênia? Vê lá. Olha, tem bastante leitoras, assim como a Maria Alice Braz, que o nosso papo é sobre doenças respiratórias, mas elas estão perguntando sobre dor de ouvido. Como a gente está com o otorrinolaringologista, acho que a gente pode... Mas tem tudo a ver, Maria Alice, sabe por quê? Porque o ouvido, ele tem um canal que liga no nariz. Então, sabe quando a gente engole, você não ouve um barulhinho no ouvido? Você engole. Por quê? Porque o ar foi do nariz para o ouvido. Ok? Então, vocês têm toda a razão. Recentemente, nós tivemos um trabalho científico que mostra que mais de 90% das crianças até os 3 anos têm pelo menos uma otite na vida. Então, isso é muito comum. E também uma situação muito comum que foi vista agora, saiu na edição deste mês, um trabalho científico que mostra que praticamente metade das crianças de aleitamento artificial tem secreção no ouvido. Então isso é um trabalho recente, foi publicado este mês agora. O que acontece? Quando a criança mama no peito, em geral a mamãe está sentada numa poltrona ou numa cadeira. Quando a criança mama mamadeira, muitas vezes é na creche ou alguém que não está muito preocupado, a criança escorrega e deita. E aí mamar deitada, a criança o leite parar dentro do ouvido. Então, muito cuidado. Criança não pode mamar deitada, porque isso dá secreção no ouvido, dá otite. E também, mais uma vez, verificar a via respiratória, porque via respiratória ruim também pode dar otite. A Joyce Oliver, ela disse que com esse tempo seco, o filho dela coça muito o nariz e acaba tendo sangramentos. Ela quer saber se isso é normal e como cuidar disso. Sangramento nasal, especialmente em criança, eu não chamo de normal, mas eu chamo de comum, é muito comum. Porque os vasinhos, eles estão bem aqui na frente. Então, sempre essa medida. Gente, via respiratória trabalha úmida. Não existe via respiratória seca, igual olho. Olho seco perde a córnea, não pode. Nariz seco também vai ter muito problema, um deles é o ressecamento dos vasos e o rompimento deles. Então, primeira coisa, umedecer com soro fisiológico. Quantas vezes por dia? 3, 4, 5 vezes. Mas sabe o que acontece quando sangra o nariz? Forma uma casquinha. Aí o que a criança faz? Cutuca a casquinha. Aí o que acontece? Sangra e forma outra casquinha. E esse negócio não acaba. Se tiver uma casquinha lá dentro, pega um cotonete, encharca no óleo de amêndoas e passa nessa casquinha 3, 4 vezes por dia para ela ficar molinha e dar chance para cicatrizar atrás da casquinha. E se sangrar na hora do sangramento, o que faz? Todo mundo fala, olha lá, hein, eu vou perguntar para vocês, a pena que não dá para fazer uma enquete aqui. Se desse para fazer enquete, abaixa a cabeça ou levanta a cabeça quando sangra o nariz? Vamos lá, votação. Todo mundo errou. Todo mundo fala, levanta a cabeça, né? Não, abaixa a cabeça. Então, na hora do sangramento, pressiona o nariz com os 2 dedos, como eu vou mostrar aqui, ó, assim. Abaixa a cabeça e segura 5 minutos. Levantar a cabeça, o sangue só vai para a garganta, não adianta nada. E os vasos estão bem aqui na frente, então pressiona, conta no relógio 5 minutos e abaixa a cabeça, o sangue mais da 95% das vezes vai parar. E se precisar, põe uma toalhinha e uma bolsa de gelo também. E a dica é, para isso não voltar,
umedecer com soro fisiológico e se tiver uma casquinha, encharca com óleo de amêndoas e vai passando várias vezes. Doutor Jamal, a Maria Alice Terra mandou pra gente uma pergunta à tarde que o filho dela, de 14 meses, ele entrou no berçário aos 9 meses. E desde então ele tá passando mais tempo doente do que saudável. Ele tem tosse, espirro, chiado no peito, febre, já tomou antibiótico 4 vezes. O que pode estar causando tudo isso? O que ela ou a creche pode fazer? Maria Alice, essa é uma situação infelizmente muito comum. A gente sabe que você não deixou o bebê na creche porque você quer, porque você precisa, porque não tem com quem deixar. A gente sabe disso. Mas infelizmente, para essas mamães, sabe o que eu falo? Aluga uma vaga no meu prédio do consultório, porque você vai vir aqui todo mês. Infelizmente, gente, o que a gente pode fazer? Primeiro lugar, quem leva criança para creche é porque não tem com quem deixar. Se a criança tiver uma febrezinha só, você deixa ela em casa, você falta no trabalho, você leva? Leva. Se tiver resfriado, você fica uma semana em casa ou você leva o bebê para creche? Você leva. E todas as mães levam. Aí o que acontece? Sempre tem uma criança doente na creche. Eu faço sempre um desafio. Eu quero que você me diga se tiver um dia só na creche que todas as crianças estão bem. Duvido. É possível? Não é. Então uma criança vai passando para outra. Especialmente essa idade ainda está na fase oral. O que é fase oral? Põe tudo na boca. Aí a criança pega o brinquedo, põe na boca, joga no chão. Vem a outra criança, põe na boca, joga no chão. E aí o negócio vai circulando. Então lamento muito. Mas esta fase, ela, do ponto de vista médico, eu não recomendo que criança vá para a creche para a escolinha com menos de 2 anos e meio. Mais ou menos essa idade. O ideal é quando sai da fase oral, quando para de pôr as coisas na boca. Mas para as mães que têm que levar como você, o que a gente faz? As medidas de higienização nasal constantes, muito cuidado para não deixar a criança mamar deitada, e não tem jeito, porque ela vai pôr as coisas na boca que as outras crianças estão resfriadas também, aí a gente tem que ir contornando com isso. Infelizmente existem algumas vacininhas, alguns remedinhos que a gente pode dar para a imunologia melhorar um pouquinho, ajuda um pouquinho sem dúvida, mas sinceramente, milagre eu não conheço. Lídia, tem mais perguntas aí? Temos. A Karina Santos, ela pergunta se na casa você tem gato ou cachorro, se isso pode causar doenças respiratórias por causa dos pelos dos animais. Karina, é assim. Quem tem alergia respiratória, seja rinite alérgica, ou asma, ou bronquite, essas coisas, a alergia respiratória, ela nunca é de um fator só. É sempre de vários fatores ao mesmo tempo. Quais são esses fatores? Os piores, o pior de tudo é o ácaro, que é aquele bichinho que tem na poeira, que tem na umidade, no mofo. Esse é o pior, especialmente em ambientes fechados, que não tem boa ventilação, ou muitas vezes muitos móveis cheios de entradinhas, ou bichos de pelúcia, enfeites, quadros, né? Junta poeira que tem ácaro. Aí o que acontece? O ácaro é o pior de tudo, mas também pelos de cachorro e gato a gente sabe que sem dúvida nenhuma eles têm bastante ácaro também, porque eles se alimentam da descamação da pele e dos fios de cabelo também, dos fios dos pelos, né? Então qual que é a ideia, gente? Não deixe o cachorro ou o gato entrar dentro do quarto de dormir, porque no quarto de dormir é onde você fica pelo menos 7, 8 horas paradinha no mesmo lugar. Então toda a atenção maior tem que ser no quarto de dormir. E eu falo, tirar cachorro e gato, de jeito nenhum, porque se alguém me mandar tirar minha cadelinha, eu mando tirar essa pessoa, porque eu não tiro minha cadelinha de jeito nenhum. Mas o que eu faço para não ter alergia? Eu não deixo ela dentro do quarto. Bom, gente, só lembrando para quem está chegando agora, a gente está aqui com o Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista, esclarecendo dúvidas sobre doenças respiratórias nos pequenos. Mande suas perguntas para a gente. Lígia, tem dúvidas aí para o Dr. Jamal? A Simone Silva tem um filho de 3 anos que sempre tem amidalite. E aí ela quer saber o que pode estar acontecendo. Algumas coisas, Simone. Uma delas é o tamanho da amígdala estar aumentado. E quando as amígdalas são grandes, elas são geralmente desestruturadas, ou seja, não funcionam bem. Amígdalas grandes, quando a criança abre a boca, você vê 2 bolonas lá no fundo da garganta, né? Então, se elas são grandes, infelizmente os tratamentos para diminuir o tamanho de amígdala não existem. A gente pode tentar diminuir as infecções, também existem remédios para imunização, mas
Em geral, crianças que têm infecções muito repetidas com amígdalas grandes também têm adenoide grande. Tem que avaliar o caso se não é cirúrgico ou então fazer os tratamentos imunológicos para tentar diminuir as infecções. Dr. Jamal, as nossas leitoras seguidoras do Instagram também participaram. Que bom. E a Heloíse Leiros, ela falou que a filha dela tem asma e com todas essas mudanças malucas do clima, ela não para de tossir, nem tomando antialérgico, nem usando a bombinha. Só que ela tá com medo da doença se agravar. O que ela pode fazer? Heloísa, você tem toda a razão, a sua preocupação, não há dúvida nenhuma. Por quê? Porque as doenças respiratórias, elas pioram muito nessa época do ano. Então, em primeiro lugar, resguardar demais contra a friagem, muito cuidado com friagem. Outra questão muito importante que a gente não citou aqui, mas vale para todas as doenças respiratórias, gente, cuidado com natação em piscina aquecida com cloro. Cloro é terrível para a via respiratória e muitas vezes o choque térmico também. Então, se o bebê faz, a criança faz, cuidado, nessa época do ano não é muito bom. Então, assim, existem vários tipos de bombinhas para asma, existem vários tratamentos preventivos também via oral, existem várias coisas que a gente pode fazer. O principal é afastar do ambiente respiratório os fatores que são negativos, então esses que nós já falamos, umidade, mofo, poeira, etc. E cuidar, mas nós temos sim muitos tratamentos que vão manter o bebê bem durante todo esse tempo. Tá? É necessário reavaliar. A Bel Abi Lopes, ela mandou uma pergunta que é uma curiosidade. Ela quer saber com qual idade a criança aprende a assoar o nariz e como é que ensina isso para ela? Que legal! Então é assim, existe um jeito muito legal de assoar o nariz. Vamos ensinar para essas mamães, né? Então é assim, olha, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar um papelzinho aqui, deixa eu ver. Eu vou pegar isso aqui mesmo, tá bom? Ó, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar... Em geral as crianças começam a aprender a suar nariz com entre 2 anos e meio, 3 anos, já dá pra ensinar, viu? Ó, pega um espelho, imagina que isso aqui é um espelho, tá bom? Ok? Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar do lado da criança e vai fazer assim, você vai puxar o ar pela boca e soltar o ar pelo nariz pra embaçar o espelho. Então você vai fazer assim... E você vai mostrar que tá embaçando o espelho. Aí você vai pedir para a criança fazer isso. Puxa o ar pela boca, fecha a boca e embaça o espelho. Aí você fala, embaça mais forte, embaça mais forte. Aí a criança aprende, tá bom? Essa é uma dica muito legal. A Gabi Santana, ela tem um bebê de 6 meses que tem um chiado no nariz que parece ser do pulmão. Ela faz inalação, mas diz que não melhora. E aí ela diz que ela e o marido têm rinite. Essas doenças respiratórias, elas podem passar de pai para filho? Como isso funciona, Demais. A hereditariedade da rinite alérgica é altíssima. Então, se mãe e pai têm rinite alérgica, a chance é muitíssimo alta do bebê ter também. Então, esse chiadinho deve ser secreção. E essa secreção, ela não deve estar conseguindo sair. A dica é soro fisiológico morno a toda troca de fralda, como eu orientei vocês. Já... todas as trocas de fralda e inalações várias vezes ao dia, às vezes 3, 4 vezes ao dia. Obviamente, isso ajuda demais. Alguns casos não consegue resolver. Uma coisa interessante também é embaixo do colchão, na região onde fica a cabeça da criança, embaixo do colchão você põe um suportezinho para a criança dormir um pouco mais alta. Não é travesseiro alto, né? Mesmo porque a criança não fica parada. É levantar embaixo do colchão. Agora, obviamente, se isso aí estiver persistindo, tem que olhar, né? Tem que ver o que pode estar acontecendo. E, Dr. Jamal, a Camila Veronese, ela também mandou pelo Instagram a pergunta se tem algum alimento que aumenta a imunidade das crianças nesse inverno, pra, enfim, tentar proteger elas. Camila, é muito discutível isso, né? A gente fala de vitamina C, a gente fala de um monte de coisa, não existe comprovação nenhuma. O que existe comprovação absoluta é que a alimentação balanceada e saudável, colorida, sem intervalos maiores que 3 a 4 horas. Este tipo de alimentação, ela sim fornece qualquer tipo de suporte para as vitaminas, inclusive as respiratórias. É isso, gente. Muito obrigada por quem participou do nosso live aqui com o Dr. Jamal Azan, esclarecendo dúvidas sobre doenças respiratórias. Muito obrigada, Dr. Jamal. Luísa, obrigado, pessoal. Aproveitem. Tchau, gente. Até a próxima.